Dentre as inúmeras histórias interessantes de municípios e de recantos mineiros, avulta-se a história do Caraça. Muita gente conhece o Caraça, chamado de Santuário do Caraça. Santuário porque é um santuário ecológico. Aquela região antigamente chamava-se Catas Altas. Existia uma floresta ali colossal e sempre embaixo uma pequena construção, que não era a que é hoje. E por volta de 1756 ou 58, aportou no lugar um elemento chamado Irmão Lourenço de Nossa Senhora. Quer dizer, o nome, sem ironizar, é um nome que abre caminhos, né? É um nome perfeitamente dentro da religião, aquela coisa toda. E esse Irmão Lourenço provinha já do Tijuco. Ele havia passado do Tijuco e obtido ali um hábito de franciscano. Então, a impressão que se tem logo de início é que ele foi se refugiar no local, porque o Caraça, antigamente, não é o que é hoje, em hipótese alguma. Era que por ali havia até índios, feras na floresta, chegava-se lá através de picadas, etc, etc. E esse Irmão Lourenço resolveu se meter nessa empreitada. O quê? Chegar lá e construir um grande colégio, quase igual ao que já é hoje. E, para isso, ele contava com recursos próprios, né? E arregimentou homens ricos de Minas que andavam ali por aquela região em busca do ouro. Todo mundo sabe que foi a corrida do ouro. Basta dizer, citando quem eu acho o Papa na história de Minas, Valdemar Barbosa, que a imigração foi de 800 mil pessoas da região do Arcebispado de Braga para cá. Quer dizer, toda essa gente foi que foi compor, praticamente mais tarde, a grande raça brasileira. O português laborioso saiu de Portugal, veio para cá, pode ter, no meio disso tudo, sabe que no meio de imigrantes tem muitos aventureiros e muitas pessoas até condenadas, etc. Mas isso não é a maioria, nem é o geral. Realmente o imigrante sai por quê? Por fome, por necessidades, e traz o seu braço de trabalho para outros locais, como é o caso do Brasil, onde vieram, deixaram descendentes e construíram muitas coisas profícuas. Então, simultaneamente a isso, em Portugal reinava Dom José. E aconteceu o seguinte: exatamente em 1758, pouco menos de 1758, Dom José sofreu um atentado. Ia no seu Tilbury, voltando da casa de um amante, e uma pessoa deu um tiro de bacamarte que pegou, resvalou da quena da carruagem no ombro de Dom José. Conclusão, um atentado, mas um atentado bobo. Dom José foi para casa, com certeza, se tratou, etc., e não teve problema nenhum. Mas acontece que quem mandava em Portugal não era Dom José, mas o seu braço direito. Chamava-se Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que é combatido por muitos, exaltado por outros, entendeu? Tinha coisas boas, tinha coisas ruins. Ele deflagrou uma verdadeira devassa para descobrir quem havia feito isso. E, como ele, por questões políticas, ele já havia planejado, de qualquer maneira, fazer uma limpa no reino, né? Ele caiu com todo o seu ódio sobre a família Távora, o famoso processo dos Távora. Então foi uma coisa terrível, invejável ao nazismo. Quem lê a história de Portugal vê
pessoas esquartejadas no meio da rua, incendiadas, e diz que cortavam a cabeça do sujeito, penduravam um poste, faziam as piores coisas possíveis em público para poder intimidar os outros, fora os banidos, etc. E no fim, quem foi mais culpabilizado foi um tal Conde de Aveiro, que também pertencia, era ligado ao Távora, e tudo mais. Esses Távoras são uma família conhecidíssima no Brasil, que um ramo veio até aqui para o Ceará, lá para Jaguaribe, onde nasceu o general Juarez Távora, etc., uma família muito ilustre. E que ninguém até hoje sabe se foram eles mesmo que cometeram esse atentado. De qualquer maneira, um atentado tolo, mas disso tudo resultou o quê? Muita fuga e muito exílio de muitas pessoas para as colônias portuguesas, entre elas o Brasil. E então, logo depois da chegada do irmão Lourenço ao local, alguns anos depois desse atentado, começou-se a saber que, na realidade, esse irmão Lourenço, naturalmente, usava esse codinome, mas ele, na realidade, aí existem duas correntes. Um é do professor Lima Júnior, o Liminha, que, aliás, eu sou um grande admirador, eu gosto muito das teses do professor Lima Júnior. Acho me admirar, já falecido há muitos anos, mas é filho de um grande poeta, Lima Júnior, e conheci muitas pessoas da família, e gosto muito do professor, sei que também é combatido por historiador de Minas, mas ele acha que esse irmão Lourenço era o José Policarpo de Azevedo, um indivíduo que teria acionado o Bacamarte, quer dizer, comparsa que havia acionado o Bacamarte e dado tiro em D. José. Já existe uma outra senhora historiadora, Dalila, eu vou omitir o outro nome porque ela também é pouco conhecida. Eu sei que é um livro muito conhecido, da dona Dalila, que se chama História Verídica. E essa história não é só sobre esse fato. Essas histórias supostamente verídicas se tratam justamente desses assuntos, Portugal, Brasil, esquadrinhando lendas, etc, etc. Então a dona Dalila afirma, depois de levantar a árvore genealógica dos Távora, que o irmão Lourenço seria Carlos de Mendonça Távora. Ela chegou a essa conclusão por eliminação e parece que consultou alguns órgãos, etc, etc, e que esse senhor teria realmente ido ao Tijuco e lá passado omitiu o nome dos seus genitores, etc, para disfarçar, etc. Mas o José Policarpo de Azevedo, segundo o Liminha, também teria omitido seu nome, então ficou omitido a sua filiação para poder passar desapercebido, de maneira que ficou aquela confusão que prevalece sempre nessas lendas mineiras e que no fim fica até bonita, as lendas continuam lindas, maravilhosas. Mas então, o irmão Lourenço começou ali, primeiramente, fazendo uma igreja formidável, não é? Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, Francisco das Chagas. E, ao lado, fez um convento, um colégio, onde abrigava alunos de pouco recurso, com vocações sacerdotais, etc, etc. E recolheu-se modestamente, esperando a velhice, morreu com mais de 90 anos, etc. Tem um historiador, Saint-Hilaire. Saint-Hilaire como se sabe, correu o Brasil todo naquela época, anotou várias efemérides e anotou inclusive costumes do povo, tanto da cidade quanto do interior, e conta numa determinada passagem que esteve no Caraça e que lá encontrou um senhor modesto no corredor, cabeça baixa, etc., que inclusive perguntou a ele por que aconteceu com Napoleão. Estava perguntando o destino de Napoleão Bonaparte, quer dizer, pessoa que estava assim, desligada desses acontecimentos e tal. E Saint-Hilaire comenta, en passant, que
parecia que esse senhor teria tomado parte na intentona de um atentado em Portugal contra Dom José e tal, fala qualquer coisa assim por alto. Mas não fala nada de nome nem de coisa nenhuma, de nenhum desses dois nomes supostos, nem coisa alguma. Agora, algumas coisas que me causam espécie é o seguinte: o porquê de Marquês de Pombal tinha um poder tremendo e de Dom José. Dom José morreu em 1777, quer dizer, pouco depois. E Dona Maria I, que o sucedeu, por que a Dona Maria I tinha ligações estreitas com o Brasil? Por que Dona Maria I, por exemplo, não tomou providência, mandou prender esse suposto criminoso que estava aí? Os sábados sofreram uma represália terrível, foram excomungados e uma série de coisas que se faziam no Império, que era o indivíduo até se suicidava, porque os sujeitos eram além de serem expatriados, eles perdiam todas as coisas, era proibido até de se pronunciar o nome dele em quaisquer circunstâncias, em quaisquer partes da história, etc. Então, por que é que não fizeram nada contra esse irmão Lourenço, etc.? E o que é mais interessante, o irmão Lourenço, quando viu que estavam terminando seus dias, chamou um notário na época, qualquer coisa, e mandou lavrar uma doação direta daquilo para o Império, entendeu? Que foi muito bem aceito. Aí Dom João, já no Brasil em 1808, mandou buscar padres em Portugal para assumir o caraça, etc, etc. Quer dizer, é o tipo que pairam coisas muito interessantes em torno disso, dessas histórias de Minas que são sempre controvertidas, né? E a última é a seguinte, é que esses benfeitores, geralmente, eram todos enterrados na igreja. E logo que morreu o Dom Lourenço de Nossa Senhora, em 1819, se não me engano, eles enterraram na igreja. Geralmente o benfeitor da igreja, etc., era enterrado na igreja. Enterrado na igreja. E mais tarde, talvez já no século XIX, mesmo final do século XIX, dizem que cavaram o local para fazer, ou trasladar ossos, para verificar a sepultura, está tudo certo, etc. E não encontraram coisa nenhuma. Nem o esqueleto do irmão Lourenço, seja o nome dele qual for, e nem o próprio cadáver desse grande benfeitor do magnífico Santuário do Caraça.